A sua avaliação, destino político do presidente Jair Bolsonaro está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, com esses inquéritos que estão tramitando, inclusive 2 ali com o ministro Alexandre de Moraes? É o Supremo que vai definir o rumo deste governo? Eu não tenho dúvida. O Congresso recuou porque teme o povo. Já viu que vai dar problema. Se for tentar fazer no peito alguma ação contra o presidente da República, o Congresso vai sofrer o fora. O fora Rodrigo Maia botou ele de quarentena. Ele sumiu da cena, absolutamente desapareceu, sumiu. Porque o fora Rodrigo começou a tomar um vulto e falou, opa, vai dar 4 milhões, igual deu com a Dilma, eu estou morto, então deixa eu me esconder, se escondeu. Mas os ministros do Supremo se acham acima da lei, são os deuses do Olimpo e estão levando o Supremo para um confronto aberto contra o Executivo. Esse ministro tucano, porque ele é tucano, o Alexandre Moraes, ele faz o jogo da cartilha desenhada por Fernando Henrique na sua entrevista ao Estadão, depois repetida no seu Twitter durante o curso dessa semana. Ele está fazendo o que fez Fernando Henrique, que é o articulador, o grande articulador desse processo de afastamento do presidente Bolsonaro, o Fernando Henrique. Aí você vai me perguntar, Caio, Renata, vocês vão me perguntar, mas Roberto Jefferson, por quê? É simples de vocês entenderem. Só tem condições do PSDB voltar à presidência da República se tirar o Bolsonaro da frente. Porque a esquerda vai ter lá os 35% dela com Haddad, com Bolsonaro, com a Dilma, com o candidato que vier de lá. E o centro, se persistir o Bolsonaro, vem com o Bolsonaro na cabeça. Então, o que precisa fazer? O PSDB e o DEM, que sempre é o partido de apoio, o coadjuvante do PSDB, eles precisam tirar o Bolsonaro na frente, porque são os mesmos os eleitores do DEM, do PSDB e do Bolsonaro. Tanto que os governadores eleitos agora, nessa eleição pelo PSDB, o do Rio Grande do Sul, Eduardo, o Dória, Bolsodória em São Paulo, e o governador do Mato Grosso do Sul, que eu não me recordo o nome, que também é tucano, do PSDB, fizeram campanha com o Bolsonaro. Porque eles sabiam que se dirigiam ao mesmo eleitorado. E o Fernando Henrique está querendo voltar, porque houve 30 anos, 30 e poucos anos, uma polarização no Brasil, ora tucano, ora petista, ora tucano, ora petista, na presidência do Brasil. Agora entrou um partido novo, entrou um grupo conservador novo que afastou esse grupo que se dizia de centro, centro-esquerda, centro-direita, que era o grupo liderado aí pelo Fernando Henrique Cardoso. Para que ele possa lançar o Dória para disputar a eleição, ele tem que tirar o Bolsonaro da frente, porque senão recolhe o papagaio, porque o vento não vai permitir que ele empine. Pode puxar a linha do carretel, que esse papagaio do Dória não vai subir, Fernando Henrique. Vai dar Bolsonaro de novo com um candidato de esquerda. Deputado, mas quando o senhor descreve esse arranjo do Supremo, né, classifica o ministro Alexandre de Moraes como tucano, queria que o senhor explicasse como nesse desenho se encaixa, por exemplo, o ministro Celso de Mello. Foi ele quem autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar o presidente Jair Bolsonaro diante das acusações feitas pelo agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos lembrar que, para quem nos acompanha, Moro deixou o governo dizendo que o presidente queria forçar a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, ter acesso a relatórios de inteligência e interferir politicamente na Polícia Federal. E não provou. E o Lula já disse que ele interferia, lia todo dia os relatórios da Polícia Federal, lia todo dia os relatórios do Serviço de Informação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da BIM. O Temer, essa semana, foi ontem, o Temer disse a mesma coisa, que o general Etgoin pegava todas as informações da Polícia Federal, do Serviço de Informação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da BIM,
fazia uma coisa só, fechava num pacote só de informações e todo dia de manhã cedo, isso o presidente Temer declarou na imprensa, ele sentava com o general Ettigoin para saber o que estava acontecendo no Brasil. O Bolsonaro não fez nada além de ser o chefe de Estado, pedindo informações da sua polícia de Estado para saber como se conduzir, como se colocar, como gerenciar o Brasil no seu dia a dia. E o Moro falou e não disse nada. Ele não provou nenhuma intervenção do presidente da República na gestão da Polícia Federal. Pelo contrário, eu comecei a investigar, porque eu sou tuiteiro, fui lá ver a história do Moro. Eu tenho 3 entrevistas do Moro, uma inclusive de março, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro jamais influíra na gestão dele na Polícia Federal. Na hora que ele vai embora, de maneira vergonhosa, eu estou te falando contigo, Renata, Caio, olhando nos seus olhos e olhando nos olhos do povo aqui na câmera que está na minha frente. Olha como é que o Moro pediu demissão. Eu estou pedindo demissão porque eu acho que o Bolsonaro está interferindo muito na minha gestão aqui de ministro da Justiça, sem coragem de olhar nos olhos do povo, sem coragem de olhar a lente da câmera de TV, onde o povo olha dentro do nosso olho para medir se nós estamos falando verdade ou estamos falando mentira. Eu achei o papel do Moro o troço mais torpe, mais vil, mais indigno, mais indecente de um ex-ministro de Estado. Deputado, por quê? Deus me livre. Qual que o senhor acha que foi a motivação? Nunca. Desleal, tucano desleal. Ele fez uma traição ao presidente da República. Eu, se sou o Bolsonaro, nunca teria nomeado um homem como o Moro. Porque lá atrás, no passado, vocês tocaram aí no assunto da Dilma e do Lula. O que aconteceu? Quando a Dilma, presidente da República, falou com o Lula, ex-presidente da República, o Lula, que já não era mais presidente da República, estava com o telefone grampeado por ordem do Moro. Mas a Dilma era presidente da República com toda a proteção institucional, constitucional, legal do cargo dela. Gostem da Dilma, não gostem da Dilma. E o Moro, contra a lei, contra a Constituição, contra a legislação de sigilo pessoal, de segurança nacional, de segurança da presidente da República, ele vazou no jornal do obituário, que é o Jornal Nacional, o Jornal da Morte. Ele vazou a conversa contra a lei. Quem faz aquilo com a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, aquela violência legal que o Moro fez, sendo juiz lá em Curitiba, lá do estado, lá em Curitiba, lá no Paraná, vai fazer no meu governo também. Ou o homem é leal sempre, ou não é leal. Não existe meia lealdade. Ou você fala a verdade sempre, ou é mentiroso. Não tem meia verdade, deputado, não tem meia lealdade. Agora... Desculpa o Moro, ele fez um papelão ilegal e imoral com o presidente, o ex-presidente Lula, com a presidente Dilma. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro o aproveitou. E ele mostrou o Bolsonaro ao que veio. Deu uma facada nas costas do Bolsonaro dentro da mesma trincheira. Deputado, agora, independentemente da sua avaliação do agora ex-ministro Sérgio Moro, há um fato concreto. O próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu que queria sim mudar o diretor-geral da Polícia Federal, citou inclusive mudanças em superintendências no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Por que um presidente da República, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise grave, que também é econômica, tem de mudar a Polícia Federal, o arranjo da Polícia Federal?
Renata, é uma questão de segurança, inclusive. Tem informações aí que não são verdadeiras, que o próprio Ministério da Saúde está investigando. O número de mortos por Covid-19 pode não ser esses 6 mil que você está falando aí. E quem tem que investigar esses atestados de óbitos, que você já tem notícias que os governadores estão forçando os seus institutos médico-legal a dar o atestado como Covid, morra do que morrer, tem que sair Covid-19, só tem um jeito de investigar. É a Polícia Federal que tem que investigar. E todos esses superintendentes que estão aí não são do governo do presidente Bolsonaro. O Moro manteve toda a turma que era do governo do Lula, do Temer, da dona Dilma. Então, o presidente da República, que é chefe de Estado e que tem a prerrogativa legal de mudar o diretor, é prerrogativa legal, é constitucional. O presidente da República pode, deve, a hora que bem entender, mudar o diretor-geral da Polícia Federal. Quer dizer que pro Bolsonaro não se aplica a Constituição? Se aplica para Dilma, que trocou o ministro da Justiça, o chefe da Polícia Federal, se aplica para o Lula, que também fez o mesmo, para o Temer, mas para o Bolsonaro não se aplica. Porque o nosso Moro, que violou a Constituição em direitos do Estado da presidente Dilma, vai fazer beijinho, Deputado, que conversa é essa? Deputado. Que conversa é essa? Nós estamos legitimando brutais violações à Constituição e violentas violações à lei praticadas por homens que tinham o dever de cumprir a lei e obedecer à Constituição. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito no esteio ali da Operação Lava Jato, empunhando a bandeira ali do combate à corrupção, Operação Lava Jato que teve como símbolo o ex-juiz Sérgio Moro, que ele trouxe para o Ministério. A saída de Sérgio Moro da equipe, do gabinete presidencial, do Ministério da Justiça, faz com que o presidente Jair Bolsonaro perca essa base, vamos chamar aqui, lavajatista de apoiadores? Alguns lavajatistas vão ficar contra, pelo menos no início. Mas repare bem, Caio, o Moro essa semana já está perdendo a expressão. A nomeação do novo ministro da Justiça foi saudada efusivamente até por ministros do Supremo Tribunal Federal. Não houve críticas ao novo ministro. Então, o Moro já está perdendo, ele não tendo uma pessoa antagonista, um ministro antagonista, que ele pudesse se opor, que pudesse confrontar, ele já começou a ficar de bola murcha. Ele não dura, esse prestígio do Moro não resiste a mais um mês de ausência de noticiário. Isso não vai longe. E o presidente Bolsonaro tem condições de recuperar essa base. Porque uma verdade deve ser dita, Caio, uma verdade deve ser repetida, Renata. O presidente Bolsonaro está enfrentando gravíssima crise com a velha política no Congresso Nacional. Não são todos os senadores, como não são todos os deputados, porque tem muita gente nova, imbuída de trabalhar com esse amor ao Brasil, à bandeira do Brasil, e em favor do povo. Mas a velha política, aquela do toma lá, da cá, aquele pessoal que gosta de trocar apoio ao governo por negócios no governo, por interesses no governo. Essa base, esse ano, repare que a crise está chegando ao paroxismo na pandemia e na véspera das eleições municipais, que plantam as bases para as eleições de 2022, de deputados, senadores, governadores e presidente da República. Está havendo uma síndrome de desespero, uma síndrome de abstinência num grande volume do Congresso Nacional. Deputado. É igual cocaína. Os cocainômanos, está se faltando dinheiro, Renata. Muito dinheiro. O pessoal está indo para a eleição sem dinheiro.
Deputado, ótimo. Eu queria mesmo falar sobre o Congresso, que o senhor conhece tão bem, para quem nos acompanha e não se recorda. Roberto Jefferson foi o primeiro a falar do esquema do mensalão no governo do PT. Deputado, o que eu quero trazer nesse ponto é: o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo achando a bandeira da nova era, de que não haveria toma lá da cá. Mas ele inaugurou agora uma aproximação com os partidos do chamado Centrão. Dá para fazer essa aproximação, oferecer cargos a estes partidos e continuar mantendo o discurso da nova era, da nova política? Eu tenho para mim aquele chavão do governo Bolsonaro que vocês testemunham. Acusam o Bolsonaro de tudo, de abraçar o povo, de fazer comício, de não respeitar o isolamento, que ele sai, dá abraço no povo, estende a mão para o povo. O Bolsonaro é um criminoso que cumprimenta o povo no meio da rua. Vai na carrocinha de churrasco, comer churrasco. Mas tem político e ministro do Supremo que, se sair na rua, o povo não estende a mão. Dá pescoção no pau da goiaba, no pé da orelha. E o Bolsonaro, ele não rouba e não deixa roubar. Ele levou bem isso no primeiro ano, porque estava todo mundo tentando ver se abria uma porta, se conseguia uma interlocução para nomear um carguinho. Se aproxima dele agora o Centrão, que eu acho que é o único grupo de partidos que pode apoiar o presidente da República, visto que a esquerda é oposição e o PSDB e o DEM se uniram para desestabilizar o governo, para tentar lançar um candidato para ganhar as eleições em 2022. Então ele se aproxima do Centrão. Eu digo ao presidente o seguinte: cuidado, presidente Bolsonaro, cuidado. Faça os compromissos claros e de público. O PP quer nomear o ministro da pasta tal. O PL quer nominar o ministro da pasta qual. O PR quer nomear a pasta tal. Tudo bem. Vocês querem nomear essas pastas? Qual é o programa que esses partidos têm para desenvolver nessas pastas? Como esses programas se conciliam com um programa que eu exerço traçado na linha econômica ou na linha social, com o Paulo Guedes, comigo, com a ministra Damares? Como vocês se conciliam com a política social e econômica do governo? Vocês querem esse ministério para cumprir que política? Essa. Tem que ser uma coisa clara, como é em todas as democracias do mundo. Bom, aí junta um grupo de conselho de políticos do presidente Bolsonaro e diz: esta proposta, tudo bem, essas a gente não aprova. E faz isso como nós estamos fazendo aqui, ó, uma câmera de TV ligada, o mundo escutando, para todo mundo saber do compromisso daquele partido político, quando vai para o governo, a obrigação que ele tem de executar aquela proposta. Isso não é toma lá da cá. Toma lá da cá é nomeação escondida na coxia, no pé de escada, sem que a opinião pública saiba. Nomear presidente de banco, diretor de banco, presidente da Casa da Moeda, essas coisas que a gente sabe que aconteciam na velha política. Então, o presidente Bolsonaro, para não se sujar, não manchar a imagem dele, que é limpa, porque fala tudo do Bolsonaro: ele é grosso, ele é tosco, o Bolsonaro não respeita a mídia, mas o Bolsonaro é honesto, é o que mantém ele de pé. Essa é a coluna Átila do presidente Bolsonaro. Ele é um homem honrado, deputado, não rouba e não deixa roubar. Então ele tem que fazer compromisso escrito, escrever, botar num papel, abrir para câmera de TV, para rádio, para jornal, dizer: olha, o PL, o PP, o PSD querem de mim isso aqui. Eu vou atender isso. Ele vai ter a pasta tal qual para desenvolver essa política que nós juntos, governo e opinião pública e a imprensa, vamos fiscalizar, e no primeiro ruído de corrupção, eu demito imediatamente
o indicado pelo partido político. Deputado. Esse cuidado, Renata, esse cuidado o presidente vai ter que ter. Concordo com vocês. O senhor e seu partido têm interesse em integrar a base aliada do presidente Jair Bolsonaro e mais, o senhor tem essa disposição de ser tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, do Fernando Collor no início dos anos 90? Não, eu era até mais novo, eu estou velho, 66 anos de idade, eu era um menino, acreditava piamente na lei, acreditava piamente na Constituição. Eu não sabia que se fazia um processo como foi feito aquele contra o Collor, naquela época não tinha a internet como é hoje, chegavam os fax lá na comissão de inquérito, na CPI, fax dos bancos, o Banco Rural, aquele banco da corrupção que na época funcionou em favor do PC Farias e que foi o mesmo usado pelo Marcos Valério para fazer a corrupção do PT, chegavam os fax de noite, aqueles fax, sem nenhuma comprovação sem o contraponto da defesa, eram verdades irrevogáveis no Jornal Nacional. Naquela época eu era garoto, botei o peito, briguei, né? Acreditava que a lei era igual para todo mundo e não era, aquilo era uma coisa política, era para derrubar o Collor e o Collor caiu e por unanimidade depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Fizeram uma condenação política, uma cassação política e ele por unanimidade depois foi absolvido, porque à época o Supremo era mais isento, ele não fazia política, não era um braço político de nenhum partido, o Supremo Tribunal Federal era isento, absolveu o Collor. Eu acho que foi 10-1 o julgamento do Collor depois que ele foi cassado, acusado de corrupção naquele início de governo dele. Eu não quero ser tropa-choque do presidente Bolsonaro, não. Quero me colocar ao lado do ideário que ele esposa, do ideário que ele defende. E o que eu sonho para o PTB, eu quero participar do governo sim, ô Caio, ô Renata, tenho vontade. Mas eu queria participar com o presidente da República. O Bolsonaro está sem partido. E eu queria convidar o presidente Bolsonaro a vir para o PTB. Porque aqui no PTB ele vai ter gente leal, correta, firme, vai ter homens que não são apassivados, porque esse globalismo aí que a gente vê e as novelas da Globo apassivaram os homens. Eu não vejo hoje no Congresso Nacional ninguém viril defendendo de peito aberto o presidente honesto, honrado, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, para que ele tenha uma defesa viril, de gente que bota o peito, que segura uma espada com ideal, com força na mão e vai para o meio da rua e enfrentar qualquer parada, ele pode vir para o PTB. Ele foi meu liderado, o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando eu era o líder do PTB, ele 2 anos na Câmara dos Deputados foi meu liderado como deputado federal. O que eu posso dizer do Bolsonaro como meu liderado? Leal, correto, cumpridor de acordo, um homem honrado, um homem decente, nunca apresentou um projeto de lei para beneficiar uma empresa, uma empreiteira, um banco, nunca, jamais traiu o voto que o povo deu a ele. Muitas vezes ele votava contra a orientação da liderança. Muitas vezes o Bolsonaro votou contra o líder e os liderados que eu tinha, a maioria dos 30 deputados federais do PTB, ele votava contra nós. E eu nunca me aborreci com o Bolsonaro, porque ele tinha compromissos que cumpria com o seu eleitor e mantinha a sua palavra empenhada. Então, eu tenho dele a melhor das impressões. E nós já convivemos juntos. Ele sabe que eu não minto. Eu não sou homem que faz parada de jogar jogo duplo. Eu não jogo bola nas costas. Aprendi com meu falecido pai, Roberto Francisco, o professor Roberto Francisco, que um homem que não tem lado, não tem fundo. Eu tenho lado. O Bolsonaro tem lado. E se ele quiser vir, isso é que eu quero dele. Ele pode vir para o PTB,
nós estamos de portas abertas, de braços abertos para ele, para o grupo político dele, no partido, e nós vamos viver um grande momento na política nacional. Obrigada, deputado. Obrigado, deputado.